Hoje vamos recapitular o filme chamado Sisu, uma história de determinação. O texto inicial explica que Sisu é um termo finlandês sem tradução direta, mas que representa uma força de determinação inabalável que surge nos momentos cruciais. Em 1944, a Finlândia assinou um armistício com a União Soviética para expulsar as tropas alemãs do país. Durante esse período, os nazistas começaram a usar táticas de terra arrasada, destruindo cidades, estradas e pontes e capturando pessoas. Capítulo 1. O ouro. Na Lapônia, um garimpeiro chamado Aatami Corp está com seu cachorro em uma área onde está minerando ouro. Ele encontra um pequeno pedaço de ouro e decide acampar na região por algumas noites, mesmo com aviões inimigos sobrevoando a área. Com o tempo, Aatami descobre um depósito de ouro abundante no solo, deixando-o surpreso. Ele coleta seu ouro e parte em direção ao banco mais próximo. Capítulo 2. Os nazistas. Um grupo de soldados nazistas liderados por Bruno Helldorff avança pela área, levando algumas mulheres como prisioneiras. Ao avistarem a Aatami passando, Helldorff decide poupar sua vida. Mais tarde, um pequeno destacamento nazista se depara com a Aatami e seu cachorro enquanto ele cavalga. Eles o interceptam e insistem em revistar seus pertences. A Aatami ordena que seu cachorro fuja, e os nazistas começam a atirar nele. Em resposta, a Aatami usa uma faca para defender-se, enfrentando os nazistas e até mesmo usando um deles como escudo humano. Após o confronto, a Aatami continua sua jornada. Helldorff, alertado pelos tiros, retorna com seus homens e descobre os corpos de seus companheiros, além de uma pedra de ouro deixada para trás. Eles seguem o rastro de Aatami e abrem fogo contra ele. A Aatami e seu cavalo conseguem escapar dos tiros, mas infelizmente o cavalo pisa em uma mina e é morto. A Aatami lamenta a perda e começa a recolher o ouro espalhado no chão. Capítulo 3. O campo minado. Helldorff e os outros nazistas cercam a Aatami. Ao notar uma mina próxima, a Aatami a aciona com uma pedra, criando uma explosão que o ajuda a se esconder. Os nazistas começam a atirar na direção dele, enquanto a Aatami se protege dos tiros com um escudo improvisado. Após uma pausa nos disparos, Helldorff envia um jovem soldado nazista para verificar se a Aatami está vivo. A Aatami responde lançando uma mina em direção ao soldado, causando uma explosão fatal. Helldorff envia mais 2 homens, que acabam sendo vítimas das minas enquanto correm em direção a Aatami. Em seguida, Helldorff ordena ao seu capanga que pegue 2 prisioneiras e mande elas avançarem na frente. Capítulo 4. A lenda. Enquanto os nazistas avançam, Helldorff conversa com um dos seus companheiros que encontrou as identificações do cachorro de Aatami. Esse companheiro conhece a história de Aatami e seu histórico de serviço na Guerra de Inverno. A Aatami perdeu sua família para os russos e desde então ganhou uma reputação como uma máquina de matar impiedosa, sendo até chamado por alguns de Koshchei ou o Imortal. Helldorff planeja adquirir o ouro como uma garantia para o futuro, sabendo que estão prestes a perder a guerra. Ele vê no ouro uma oportunidade de se aposentar em paz. Enquanto isso, a Aatami foge e se esconde até que o comboio nazista passe. Depois se esgueira sob um dos caminhões deles. Ele perfura o combustível para mascarar seu cheiro dos cães de ataque nazistas. Quando Helldorff e os outros percebem o cheiro de gasolina, param para investigar. Eles encontram a Aatami tentando escapar e tentam matá-lo, mas ele acende um fósforo, incendiando-se e correndo para um lago próximo para apagar as chamas. Os nazistas atiram em Aatami, mas Helldorff ordena que esperem que ele volte à superfície para respirar. Depois de alguns minutos, ele envia 3 nazistas em um barco para persegui-lo. 2 deles mergulham, mas a Aatami os mata cortando suas gargantas e aproveita o ar restante deles. O terceiro homem tenta remar o barco para longe, mas Helldorff ordena que atirem nele por tentar desertar. Aatami consegue subir no barco e escapar, mas Helldorff fica com o cachorro dele. Capítulo 5. Terra arrasada. A Aatami chega a uma cidade devastada pelas táticas dos nazistas. Ele encontra um posto de gasolina abandonado, onde Helldorff manda o cachorro com um bastão de dinamite preso a ele, corra em direção a seu mestre. A Aatami remove a dinamite, mas é lançado para longe pela explosão. Helldorff, acompanhado de seus 2 capangas, Wolf e Schütze, aparece e amarra a Aatami pelo pescoço, planejando enforcá-lo para roubar o restante de seu ouro. Após os nazistas partirem, a Aatami luta para sobreviver e consegue prender sua perna ferida da explosão em um prego no poste, escapando do enforcamento.
Na manhã seguinte, um avião alemão passa pelo local e a força do vento faz a madeira ficar frouxa. Os dois pilotos alemães pousam para pegar combustível. Enquanto isso, a corda finalmente se solta do poste. Os pilotos encontram Atami e ficam surpresos ao vê-lo ainda vivo. O piloto alemão ordena ao seu parceiro que mate a Atami e seu cachorro, mas a Atami reage matando-o e deixando o outro inconsciente. Quando o piloto sobrevivente acorda, a Atami o força a levá-lo à frente do pelotão de Helldorf. Helldorf logo descobre o avião abandonado em seu caminho, com o piloto enforcado pelo mesmo laço que o Wolf usou em Atami. Capítulo 6. Mate todos. Conforme o comboio avança, Aino, a líder das mulheres, alerta os dois soldados alemães de que estão em apuros. Nesse momento, a Atami mata um deles e arrasta o outro nazista para fora da rua, onde é atropelado por um tanque. Ele consegue algumas armas e as entrega para Aino e as outras mulheres. Pouco depois, a Atami mata o motorista do caminhão e passa o controle para Aino, permitindo que ele salte para o tanque de Helldorf, enquanto as mulheres atiram nos outros soldados. Wolf abre a escotilha do tanque e é puxado para fora. Após uma breve luta, os dois caem do tanque. Quando a Atami está prestes a matar Wolf, uma motocicleta com dois alemães aparece, e eles fogem ao perceberem que é o imortal. A Atami então pega a motocicleta e vai atrás de Helldorf, deixando Wolf à mercê das mulheres. Enquanto isso, Helldorf e Schütze se encontram com seu piloto para sair do local, mas Helldorf atira na cabeça de Schütze antes de decolar com o piloto. A Atami os alcança e atira no avião, ferindo mortalmente o piloto, e usa sua picareta para embarcar no ar. Ele abre caminho para dentro e Helldorf o confronta, começando a golpeá-lo ferozmente, até usando uma linha estática para cortar seu rosto. No entanto, a Atami espera o momento certo para agarrar a linha e prendê-la em uma bomba próxima, deixando-a cair do avião com Helldorf preso a ela. Depois de descobrir que o piloto está morto, a Atami se amarra enquanto o avião cai em um pântano. Capítulo final. Aino e as outras mulheres chegam ao posto avançado do exército finlandês com Wolf amarrado ao tanque. Enquanto isso, a Atami se liberta de um pântano e encontra uma motocicleta, também se reunindo com o cachorro no processo. A Atami vai até Helsinki, onde entra em um banco coberto de sujeira com sua picareta. Ele leva o ouro recuperado até um caixa e despeja tudo no balcão. A Atami, que ficou em silêncio durante todo o filme, finalmente fala pedindo notas de valor alto para facilitar o transporte. Espero que tenham gostado. Até a próxima.